A partir dos relatos anteriores, Édipo, ainda nervoso, segue revelando as verdades. Ele revela, por exemplo, que o rei nem sequer sabia o nome de seus pais. Confuso e sem entender nada, Édipo, então, pede explicações para esclarecer a situação. Ele busca respostas mais detalhadas, mas acaba recebendo respostas enigmáticas. Como, por exemplo, o assassino de Laio será também o pai de suas crianças. Tanto o filho quanto o marido de sua mãe. Parece uma pessoa do Proer, né? E aí, como ele resolve isso? Ele fala, ok, desejo a morte do crente. Aí, Édipo tenta eliminar essas informações, aquilo com que ele não conseguia se conectar. Quando Jocasta tenta impedir, seu esposo prossegue. Ela revela novos detalhes da morte de Laio. Acaba falando também do bebê abandonado e do oráculo, que havia profetizado há muitos anos. Jocasta conta a história para Édipo e isso mexe profundamente com ele. Ele começa a se perguntar se ele realmente poderia ser o assassino do pai. Para confirmar, ele manda procurar mais respostas. Édipo começa a buscar por pistas. Será que alguém viu algo? Eles começam a procurar e, com os conselheiros, os membros do rei, aparece o cérebro que sobreviveu ao acidente e pode esclarecer os acontecimentos. Nesse mesmo período, um mensageiro do pai de Édipo chega com a notícia da morte de Laio. Por coincidência, o mensageiro era o mesmo pastor que havia salvado Édipo quando bebê. Diante da situação, o pastor se vê obrigado a contar a verdadeira história de Édipo. Ele revela os fatos, como Jocasta era na verdade mãe e esposa de Édipo. Jocasta, incapaz de suportar, se enforca em seu quarto. Édipo, ao se deparar com a cena, fura seus próprios olhos, incapaz de lidar com a verdade. Ele se pune como uma forma de opor-se a si mesmo. Essa tragédia vai ganhando forma. A história do trágico destino de Édipo parece ganhar uma nova luz, revelando mais sobre nossa compreensão. Claro que eu não pretendo falar apenas sobre esse destino trágico, mas também como podemos buscar aproximações da mitologia com nossa própria história. Pensando nisso, ao final da tragédia, Édipo é levado para fora de Tebas. Ele é acolhido por uma de suas filhas e se vê cumprindo a profecia do oráculo. Essa história é fascinante, repleta de nuances. Édipo, sem saber, realiza as profecias. Essa fascinante história nos leva a refletir sobre como as coisas podem se desenrolar em nossa própria vida. Com isso, começamos a trabalhar as ideias do complexo de Édipo. Ele não tinha noção das profecias, mas, na fase adulta, busca respostas sobre sua história. Ele se depara com seu destino, sem imaginar toda a tragédia que o aguardava. E se percebemos isso, podemos ver como nossa própria história também pode ser inesperada. Se estudarmos profundamente, muitos mais elementos vão surgir, como o nome das filhas de Édipo e sua relação com Jocasta. Isso nos leva a reflexões mais profundas. Esses elementos, como o que Édipo vivencia, são parte de nossa psique. Nossa mente é formada pelas identificações com figuras parentais, algo que nos constitui na infância. Freud remete a personagens clássicos da literatura mundial, como Hamlet e os irmãos Karamazov. O mito de Édipo, com a tragédia de Sófocles, tem muito a nos ensinar sobre o psiquismo humano. Em 1897, Freud lança a ideia do complexo de Édipo. E ao longo do tempo, essa ideia vai ganhando outros contornos, como a noção de pulsão de morte e o conceito de castração. A obra de Freud passa por diferentes movimentos temporais. E a característica desses movimentos é o horror ao sexo, que justifica muitas de nossas ações e pensamentos. Esse horror ao sexo nos leva a questionamentos profundos sobre as figuras parentais e a relação com a perversão. Tudo isso conecta a tragédia de Édipo à nossa própria vida e moralidade. Esse questionamento sobre o horror ao sexo também remete à origem da moralidade. E, ao discutir o complexo de Édipo, precisamos falar sobre a interpretação dos sonhos, especialmente sobre a morte de entes queridos.